Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 9 de outubro, terça-feira. Antes eu queria mandar um abraço pra galera do grupo, queria mandar um abraço também pro Netinho, pros parças do Sesmac, lá em Arapiraca, em Alagoas. Um abraço pra galera, pros parças do Sesmac. Um abraço pro Hector também, que participa com a gente, lá de Portugal, perto da cidade do Porto. Se quiserem mais análise, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo, a gente bate um papo, tem pacote semanal, quinzenal, mensal, dá pra todo mundo participar. E tá dureza esses dias, né? Data FIFA, os campeonatos sérios do mundo param. As rodadas dos outros campeonatos são menores. Eu separei amanhã uma duplinha pra vocês terem uma ideia, cara. Seguinte, existe a Premier League na Inglaterra, a primeira divisão. Tem a Championship, que é a segunda divisão. Tem a League One, que é a terceira. Tem a League Two, que é a quarta. Tem a National League, que é a quinta divisão. O que vem depois disso é quase amador, cara. E eu separei 2 jogos pela Inglaterra, Northern Premier League, às 15 para as 4 da tarde. O Buxton enfrentando o Greyton. O Buxton é o 6º colocado, o Greyton é o 8º. Eu vou sugerir a vitória do Buxton em casa, pagando 2 vezes o valor, ou então aí um caso empate a 1,36, um 2-1 o jogo. Jogando em casa, o Buxton tem 4 vitórias e 1 derrota, não empatou ainda em 5 jogos que fez em casa. Marcou 9 gols, quase 2 de média, sofreu 3. Quase meio de média sofrido só. Ele ganhou 8 dos últimos 10 jogos que ele disputou em casa, o time do Buxton. Isso aqui, né, acho que não chega nem a ser um dado, cara. Vê. Jogando fora de casa... Deixa eu fechar essa outra aqui. De resultado. Fecha. Jogando fora de casa, o Greyton tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 11 em 5 jogos. É 1 gol de média marcado com 2 gols de média sofrido. Esse dado que eu ia dizer é o seguinte. O último jogo dos dois, coincidentemente, foi contra o South Shields. O Buxton jogou contra ele no dia 2 e o Greyton dia 5 agora de outubro, se eu não me engano. Não chega a ser um dado. O Buxton vem de uma vitória de 2-0 no South Shields. E o Greyton tomou 5-0 do South Shields, sabe? Se futebol fosse matemática era bom demais, né? O Buxton ganhou do South Shields e o Greyton perdeu, então o Buxton ganha do Greyton. Não chega a ser um dado, mas é um time forte em casa, o time do Buxton. Eu acho que ele não perde. E o segundo jogo das análises também pela Northern Premier League da Inglaterra, às 15 para as 4 da tarde. O Nantwich enfrentando o Handford. O Nantwich, eu vou de casa empate a 1,36. Não abriu, ambos marcam no Bet365. Eu acho que é um jogo de ambas. Na sua casa de apostas, abrir ambas marcam. Eu acho que é um caminho legal. Eu vou cravar 2-1 pro Nantwich contra o Handford, jogando em casa o Nantwich. Jogando em casa, ele tá 6 jogos sem perder, invicto em 6 jogos em casa. Em 9 dos últimos 11 jogos do Nantwich em casa, ambas as equipes marcaram. 8 dos últimos 9 jogos em casa sem derrota. Tá? Ele tá 6 seguidos sem derrota. Ele perdeu 1 só nos últimos 9. E em casa ele tem 2,1 gols de média marcado. Contra o Handford, que em 7 dos últimos 9 jogos ambos marcaram. Tá vendo que a incidência de ambos entre eles não, nos jogos deles é muito grande. Ele sofreu 1 golzinho nos últimos 11 jogos que ele disputou fora de casa. Jogou fora de casa, tomou gol, Handford. E em 7 dos últimos 9 jogos dele, além de ambas as equipes marcarem, foi acima de 2,5. E eu vou nessa, um X1, ou então talvez um ambos marcam. De data FIFA aí, que não tá rolando muitos jogos. Beleza, fora as análises pra amanhã, se curte o vídeo quase todo dia. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.